Fala aí, galera, mais um vídeo de eletricidade aplicada. Aqui quem vos fala é o William Schmidt, tá bom? Antes de mais nada, inscrevam-se no canal, deixem o seu like e ativem o sininho, beleza? Nesse exercício, eu trago para vocês a número 2, tá? De eletricidade aplicada. Então, essa questão pede para a gente determinar a impedância de um circuito em série, tá bom? Aí ele pede para a gente escrever na forma polar e na forma retangular, né? Ele dá a frequência aqui de 60 Hz. Então tem a letra A, B e C para a gente resolver. Na A tem um indutor de 5,6 mH e também um resistor de 5,6 kΩ, né? Na B tem um resistor e tem um capacitor. E na C tem o resistor, o indutor e o capacitor. Então, nos acompanhe nesse vídeo que eu vou resolver essas questões. Ensinarei para vocês a calcular, a transformar das formas retangular e polar e também de polar para retangular no cálculo, tá? Propriamente dito. Farei o cálculo para vocês e também ensinarei uma maneira mais fácil de resolver através da calculadora. E os créditos para isso são do pessoal aí da sala, tá? Que me instruíram na noite anterior e disseram que existia essa possibilidade, então eu corri atrás, peguei aqui para vocês, estou gravando esse vídeo justamente para ensiná-los uma forma mais fácil de calcular ou também para conferir o resultado final. Pode ser que o professor peça para, né, a linha de raciocínio para vocês, e aí se vocês fizerem direto na calculadora, não vai ter como mostrar os cálculos para ele, né? Então, nos acompanhe, tá? E vamos lá. Então aqui tem a número 2. Bom, primeira coisa, né? Vocês precisam... vou dar uma base aqui para vocês sobre impedância, tá? A impedância a gente pode escrever na forma cartesiana, que é a forma retangular, e também na forma polar, né? A forma cartesiana, essa é a fórmula dela, né? O formato de escrita, né? Então a gente tem a impedância complexa, que é o nosso Z. Nós temos a parte real, que é o resistor. E também a parte imaginária, né? Que pode ser positivo ou negativo. Se for um capacitor, será negativo. Se for um indutor, será positivo, né? E se for os dois, se nós tivermos os dois, um capacitor e um indutor, nós precisaremos somar um do outro, né? Ou seja, o capacitor é negativo, então se eu tenho um indutor de 10 ohms e um capacitor de 5, ou aliás, um capacitor de 15, né, que seria menos 15, então a nossa parte imaginária será negativa, será menos 5, né? Tá bom? Então ela é a soma das impedâncias capacitiva e indutiva, tá? E nós temos a forma polar. A forma polar, propriamente dita, ela é uma representação vetorial, né? Onde nós temos os eixos cartesianos, né? Então ela é escrita dessa forma, ó. Z é igual a A, que é a amplitude ou tamanho do vetor, né? E nós temos o ângulo de fase. Então a gente sempre fala que na forma polar é A, fase, ângulo, né? Então, se aqui fosse 10 e aqui fosse ângulo de 30 graus, nós teríamos 10 fase 30 graus, entendeu? E aí um pouquinho mais aqui da forma polar, só para vocês entenderem, nós temos o nosso eixo em Y, que a gente chama de J, que é a parte imaginária, né? E o eixo em X, que é a nossa parte real, tá bom? Isso que é R de real, não de resistência, tá? R de real. Então, o que acontece? Nós temos
na parte imaginária, nós temos a reatância indutiva, e ela sempre é positiva, né? Então aqui, ó, nós teremos um vetor XL positivo. Digamos que o tamanho dele seja esse, tá? Então aqui é o nosso vetor XL. E aí a nossa reatância capacitiva, como eu falei anteriormente, é negativa. Então aqui, ó, nós teremos um vetor negativo. Digamos que esse seja o tamanho dele, que é o nosso XC, certo? E no eixo X, nós sempre representamos o nosso resistor, tá? Então aqui, ó, nós também teremos um vetor. Aqui nós também teremos um vetor, que é o nosso resistor. Aqui é... Então tá. Mas o que acontece? Eu tenho que desenhar em módulo a nossa impedância, que vai dar um vetor, né? Essas daqui são as componentes da impedância, né? Então a impedância vai dar um vetor nessa direção ou nessa direção, né? Só que a impedância, ela é representada por essas componentes que eu falei para vocês. Então, se eu tenho dois vetores no mesmo plano, eu posso fazer uma soma algébrica deles, né? Nesse caso, em módulo, XC menos XL. Então, se eu tenho aqui um vetor desse tamanho XC mais um vetor desse tamanho XL, se eu pegar esse vetor e colocar aqui, ó, percebam que a diferença será esse tamanho aqui, né? Então, esse tamanho aqui, ó, será o nosso X, tá? Eu vou desenhar aqui, ó. Esse daqui será o nosso X, que é a nossa reatância total, né? É o nosso X. Beleza. Então, a resultante do somatório desse e desse dará o nossa reatância total. E o nosso Z será representado, né? A nossa impedância total será representada por essas duas componentes, de X e de R. Então, aqui, ó, eu tenho o meu R vem aqui, né? O meu X vem aqui. O meu vetor estará orientado por essas duas componentes, de X e de Y. Ó, esse daqui é o nosso Z, que é a impedância total. Tá? Bom, se eu tenho um vetor inclinado, aqui eu tenho que ter um ângulo, né? Então aqui a gente vai chamar de ângulo θ, tá bom? Então, basicamente, né, na forma gráfica, é assim que a gente representa a impedância, o resistor e a reatância total. Então, a gente tem a parte imaginária e a parte real, tá? Eu expliquei isso graficamente porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando nós formos para os cálculos, tá bom? Então, ó, vamos para a letra A, sem mais delongas para o vídeo não ficar muito grande. Na letra A, tá aqui, ele dá um resistor de 5,6 kΩ e um indutor de 5,6 mH, ou Henry. Então, a gente tem a frequência que o exercício também deu, temos o resistor e o indutor. Então, aqui, ó,
ele pede para a gente calcular na forma retangular e polar. Então, isso aqui é a nossa formuleta da forma retangular, né? Onde x é a soma das reatâncias capacitiva e indutiva. Então, vejam bem, esse exercício é como se nós tivéssemos esse circuito aqui, ó. É um circuito em série, porque está ligado no mesmo ponto, tá? Onde nós temos um resistor e o indutor. Então, isso eu também posso representar dessa forma, ó. Um resistor e um indutor. E a soma dos dois terá como resultante a nossa impedância total, que é o nosso Z, que nós estamos procurando. Então, o primeiro passo para resolver essa questão é calcular a impedância indutiva, tá? Aqui é impedância indutiva. Então, a nossa fórmula para o cálculo da impedância indutiva é J, que é da fórmula, 2πfL, tá? Que é bem parecida com a nossa fórmula da reatância indutiva, né? Só que nesse caso ela entra o J aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, nosso Z será igual... Esse daqui eu vou chamar de Z2, tá? Z2 será o nosso indutor, tá? Aqui é o Z2. Será o nosso indutor. Então, Z é igual J, 2π, que é da fórmula. A frequência, ele deu pra gente, ó, 60 Hz, vezes 60, vezes o nosso indutor, que é 5,6 mH. Então, é 10 elevado a menos 3, né? 5,6 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui, ó, Z2 será igual 2π vezes 60 vezes 5,6 vezes 10 elevado a menos 3. 2,11. Arredondando, tá? J, não pode esquecer dele, tá? O J sempre acompanha. 2,11. Isso é expresso em ohm. Então tá bom, nós já encontramos a nossa parte imaginária, né? Onde tem o J é a nossa parte imaginária. Então vou mostrar para vocês como que a gente calcula na folha mesmo, no papel, tá? Como a gente faz o cálculo. E depois eu mostro também como se faz na calculadora, tá? Porque, novamente, o professor pode pedir que tenha memória de cálculo. Então, vocês saberão como calcular sem ser direto pela calculadora, entendeu? Então, beleza. O próximo passo agora, que a gente precisa resolver, é calcular... Deixa eu pegar o meu gabarito aqui. Então, o próximo passo é a gente calcular a impedância, né? Isso na forma escrita, sem ser direto na calculadora. Então, para calcular a impedância, ela será a raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado. Isso faz sentido, né? Porque a nossa impedância não é isso aqui, né? Então, esse vetor é expresso por Pitágoras, né? Onde a gente tem esse cateto e esse cateto, que é r ao quadrado
e x ao quadrado, raiz quadrada dos quadrados, da soma dos quadrados, é igual à hipotenusa, né? Então, a gente vai ter nosso z expresso por Pitágoras. Então, a gente tem que z é igual a raiz. Quem é R ao quadrado? R é o resistor. Então, o nosso resistor é 5,6 kΩ. 5,6 kg é 10 elevado a 3. Isso é ao quadrado. Mais x, a gente acabou de encontrar. O que acontece? O x, ele é a soma de xc em módulo, tá? xc menos xl. Tá bom? Nesse caso, nós temos só o nosso xl. Então, isso aqui vai ser zero, né? E como está em módulo, vai ser positivo. E ainda que fosse negativo, ele está elevado ao quadrado. Também seria positivo. Então, posso afirmar que isso aqui vai dar positivo no final, né? Porque é módulo. Então, mais 2,11, que é a parte imaginária, ao quadrado. Isso aqui tem a raiz quadrada. Então, nosso z será igual... Ó, aqui vocês têm que prestar muita atenção para não errar, tá? 5,6 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado mais 2,11 elevado ao quadrado. Raiz quadrada do resultado. Olha como dá um número... como é a nossa hipotenusa, tem que ser maior do que qualquer cateto. Mas percebam que é um maior muito pequeno, né? Onde está? Aqui está a nossa vírgula. Depois da vírgula tem 3 zeros, aí que vai aparecer um número. Então, eu vou arredondar para 5,6K mesmo, tá? Isso aqui é um arredondamento, tá bom? De qualquer modo, não é certo afirmar que é só 5,6, porque senão seria igual um dos nossos catetos. E a gente sabe que a hipotenusa é maior do que qualquer cateto, né? De qualquer modo, eu fiz essa explicação só para vocês entenderem, tá? 5,6K, isso daqui é expresso em ohm. Então, já encontramos nosso Z. Agora, nós precisamos calcular o ângulo θ. Bom, θ é expresso por tangente de menos 1 de x sobre r, né? Que é a nossa tangente. Então, o θ vai ser igual a tangente menos 1. Quem é o x? O x é 2,11, né? Que a gente encontrou. 2,11. Dividido pela resistência. Ou resistor, né? O resistor é 5,6 vezes 10 a menos 3. Então, θ será igual... Tangente na menos 1 é igual ao arco tangente, tá? É a mesma coisa. 2,11 dividido 5,6 vezes 10 elevado a 3. Opa, aqui eu coloquei menos 3, mas aqui é positivo, né? É quilons. 10 elevado a 3. Vai dar isso. Aí, tangente na menos 1 do resultado. Esse é o nosso ângulo, 0,02158. Vou arredondar para 22, tá? Então, 0,022 graus. Tá aqui, ó, 0,022 graus. Então, o nosso resultado da forma polar será... deixa eu pegar a folha anterior aqui. Ó, para expressar da forma polar, a gente pega a amplitude, que é o tamanho do vetor, que a gente calculou aqui, e o ângulo de fase, que a gente calculou aqui. Então, se
Z é igual a ângulo θ, ou fase θ, então nosso Z, que é a impedância, será o A, 5,6, K, fase, e o grau que a gente encontrou aqui, o ângulo, né? 0,022 graus. Isso aqui é um tipo de resistência, né? Só lembrando vocês que esse valor aqui não está expresso corretamente. Depois da vírgula, lembra que tinha 0,0039 alguma coisa? Então, esse valor aqui é maior, né? Só que eu fiz assim porque não ia caber no papel, tá bom? Então, beleza. Agora que eu mostrei para vocês como calcular nesse formato, eu posso mostrar para vocês como fazer na calculadora, né? A calculadora é muito mais fácil. O problema é, novamente, se o professor pedir a base de cálculo. Então, como que vocês vão demonstrar se na calculadora não tem como, né? Então, olha só. Para transformar de retangular para polar e de polar para retangular na calculadora. Então, primeiro eu vou mostrar o formato retangular para polar, tá bom? Vai até aqui, ó. Então, olha como é que se faz. Primeiro, vocês têm que pensar no o que vocês estão transformando para quê. Nesse caso, a gente quer da retangular para polar. Então, quando eu tenho a forma retangular, eu preciso apertar na calculadora o pol de polar. Tá vendo? Esse aqui é o pol. Ó. Esse daqui, ó, é o pol. Tá bom? Então, quando eu apertar pol de polar, e aí só fazendo um parênteses aqui, tá? A calculadora de vocês tem que estar em DEG, a configuração dela, tá bom? Senão o resultado não sai certo, se estiver em radianos. Então, vamos lá. Eu aperto pol, aí eu coloco o valor do resistor. Depois, esse aqui é o valor do resistor. Então, coloco o valor do resistor. Depois, eu coloco a parte imaginária que a gente calculou, tá bom? Isso aqui vai dar o valor que na nossa formulinha que eu mostrei para vocês, de polar, que da expressão em polar, vai dar o A, né? Depois, você aperta RCL, que é essa tecla aqui, e aperta tangente. Isso vai resultar no nosso ângulo, que é o fase ângulo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês do exercício que a gente acabou de resolver, ó. Então, primeira coisa, tem que apertar polar, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, esse aqui tá na forma retangular. Eu quero passar para a forma polar. Então, tem que apertar, ó, pol de polar. Aí, eu coloco o resistor, que é a primeira parte aqui, ó, 5,6K. Então, 5,6 vezes 10 elevado a 3, é o número inteiro, tá? Depois, eu informo para a calculadora que eu já terminei a primeira parte, que o resistor já foi inserido. E, para ela entender isso, tem que apertar essa vírgula aqui, ó. Isso aqui é uma vírgula, tá? Porque essa calculadora, as calculadoras científicas, elas ficam no sistema de unidades dos Estados Unidos, né? E lá, a vírgula é ponto e o ponto é vírgula. Pode ver, ó, aqui a gente usa ponto como vírgula. E a vírgula seria o ponto nosso, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter, quando vocês fizerem, tem que colocar 5,6 vezes 10 elevado a 3. Aí, encerra essa parte com a vírgula. E coloca a parte imaginária, que é essa daqui, ó, 2,11. Então, ponto, né?
2.11. Fecha parênteses, aperta o sinal de igual. Pronto. Ele já deu a nossa primeira parte, que é o A. Lembram que dava 5.600,000398? E aí, para arredondar, eu coloquei 5,6 kg. Então, é isso que ele vai dar, ó. 5,6, né? Ele, nessa primeira parte, ele deu o nosso A aqui, ó, tá? Agora, com o número ainda aqui, para encontrar o ângulo, vocês têm que pressionar aqui, ó. Então, eu continuo com o número, né? Para encontrar o ângulo, a gente aperta essa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui, que é o RCL, tá? Então, ó, RCL. Percebam que aqui em cima ele já ativou, ó, RCL. Aí eu aperto tangente, simplesmente isso. Tangente, pronto. Ele já deu o nosso ângulo, ó. E também expresso em graus, né? 0,02158. Lembra que eu arredondei para 22? Então, ó, 5,6 arredondado, fase 0,022 graus, tá bom? Então, essa foi a parte retangular para polar. E agora, se nós tivermos a parte polar, né, e quisermos passar para retangular. Bom, para fazer isso, a gente tem a parte polar e quer a retangular. Então, sempre vou apertar na calculadora o que eu quero. Ora, eu quero a retangular. A retangular na calculadora tá aqui em cima, ó, do pol, tá vendo? É esse REC aqui, ó. Então, para apertar aquele REC, eu tenho que apertar Shift. Já ativou ali, ó. E REC, tá vendo? Então, retangular. Beleza. Agora eu tenho que inserir o número real, vírgula, o ângulo. Lembro para vocês que na formulinha que eu passei, Z é igual o número real e o ângulo. Aqui, ó, esse aqui é o número real, esse aqui é o ângulo. Então a gente tem que inserir o número real, que seria 5,6, na verdade seria 5.600,000398, lembra? Só que eu arredondei, né? Então, aqui, ó, o número real é esse número que a gente encontrou, tá? E o ângulo é esse aqui. Então, a gente vai fazer 5... Ó, um exemplinho aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o número inteiro, ó. Pra vocês, pro resultado ficar mais aproximado, né? Então, 5.600.000.398. Acabei. Agora eu coloco a vírgula e coloco o ângulo, ó. 0,02158. Fecha parênteses. Tá vendo, ó? Como eu também arredondei essas últimas casas, ele deu 0,00001. Mas aqui deveria ser só 5.600, tá bom? É só uma questão de arredondamento, tá? Então, a gente tem a primeira parte, que é isso daqui, ó. A primeira parte é isso daqui, nossa parte real, ou o nosso resistor, tá? Que ele tá expresso aqui, ó. E agora tem que colocar também a parte imaginária. Então, para chegar na parte imaginária, é a mesma coisa do anterior, que a gente fez para polar. Ó, com o número expresso, eu aperto RCL, tá? E depois eu aperto tangente. Pronto. 2,109. Como eu arredondei aqui, né? Esse número aqui, eu arredondei, então ele não deu 2,11, que é esse aqui, né? De qualquer modo, a gente chegou no resultado final, ó. Então chegamos em
em 2,11. Então, esse daqui é a nossa forma retangular, que a gente transformou de polar para retangular, que é o mesmo valor que está aqui, que depois a gente transformou para a parte polar, tá bom? Espero que não tenha ficado muito enrolado, que é a primeira vez que eu ensino isso, tá? Mas vamos lá. Vamos agora para 2b. E agora eu vou fazer direto na calculadora, talvez vocês entendam melhor, tá bom? Então, 2b. Agora, na 2b, ele dá um resistor do mesmo valor que o do A e um capacitor de 60 microfarad. Então, aqui ó, a frequência continua a mesma, o resistor é 5,6K e o capacitor é 60 microfarad. Então, aqui a gente precisa saber a fórmula da impedância do capacitor, impedância capacitiva, tá? A impedância capacitiva é menos J, que é a parte imaginária, dividido por 2πfC. C é o capacitor. Então, agora eu vou chamar esse daqui de Z2, tá? Por quê? Porque o nosso Z1, ó, o nosso Z1 é o próprio resistor. 5,6 vezes 10 elevado a 3. Tá? E o nosso Z2 será o capacitor. Por que eu coloco Z1 e Z2? Porque, ó, o Z total não é a soma do Z1 mais Z2 mais Z3 e assim por diante? Bom, o meu Z1 sempre será o resistor, que é a parte real. O Z2 é que tanto faz, tá? Pode ser o capacitor ou o indutor. Eu vou colocar o Z2 como capacitor. E o Z3 é o indutor. Então, primeiro eu tenho que encontrar as impedâncias, eu tenho que transformar o capacitor e o indutor em impedância capacitiva ou indutiva, tá? Para conseguir somar todas, né? Porque a gente só soma banana com banana, a gente não pode somar banana com maçã, não é a mesma coisa, né? Então, continuando, o nosso Z2 será o nosso capacitor, que é expresso por menos J dividido 2π vezes a frequência, que é 60, vezes o capacitor, que é 60, micro é 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então, o nosso Z2 será igual a 2π vezes 60, que é a frequência, vezes 60 vezes 10 elevado a menos 6. Vai dar esse número. Ó, vocês concordam comigo que aqui tem um 1 na frente do J? Então tem que dividir esse valor por 1, né? Aliás, tem que dividir 1 por esse valor. Então, 1 dividido pelo valor. Vai dar 44,20. Vou arredondar para 21, que a próxima é 9, tá? Então, a gente vai ter o Z é igual. O menos J continua. Menos J de 42,21 ohms. Então, isso aqui é a nossa impedância capacitiva. Ora, se eu já tenho aqui, ó, na nossa fórmula anterior, para representar
no formato, deixa eu pegar esse aqui que tá mais fácil, mas, ó, para representar na forma cartesiana, eu preciso da parte real que eu já tenho, que é o resistor, e também preciso da parte imaginária, que é J, e aí a soma das impedâncias capacitiva e indutiva. Nesse caso, a gente só tem a capacitiva, então, indutiva é 0. Então, eu já tenho, ó, o R e já tenho o J, então eu já posso expressar isso daqui. Lembrando que ele poderá ser positivo ou negativo. Sempre que for somente capacitiva, será negativo. Então, a gente tem que a nossa impedância total vai ser o Z1, tá vendo aqui, ó, que é o resistor. Então, vai ser 5,6K menos, porque é J, menos J de 42,21 ohms. Então, a gente já tem aqui, ó, a forma retangular, tá? Esse aqui já é o resultado na forma retangular. Já é o nosso resultado. Bom, e agora para passar para a forma polar. Para passar para a forma polar, a gente faz direto na calculadora. Forma polar. Então vamos lá. Ó, eu estou na forma retangular e o que eu quero é a forma polar. Então eu sempre digito na calculadora o que eu quero. O que eu quero é a forma polar. Então, pol de o primeiro número, 5,6. Vou colocar mais para cima para vocês visualizarem melhor. 5,6 vezes 10 elevado a 3 é o primeiro número que é o resistor, tá? Aí, vírgula, aqui tá negativo, ó, então menos, tem que ser esse sinal, tá? Esse aqui significa que é um sinal de negativo. Esse daqui tá dizendo que é menos alguma coisa. Se eu colocar esse daqui vai dar erro, então tem que ser esse menos aqui, ó. Menos 42,21. Fecha parênteses, igual. Ó, já tenho o meu primeiro resultado da forma polar. Lembra que a nossa forma polar é expressa pelo tamanho do vetor, fase, ângulo? Então, o tamanho do vetor é o primeiro resultado. Deu um pouco maior do que o anterior, né? Então, Z vai ser igual 5.600, vírgula. Aqui, a próxima casa é 9, eu vou arredondar esse daqui para 6. Bom, arredondando esse para 6, eu posso arredondar esse aqui para 2, né? Então, vai ser 5.600,2. 2, fase. Ó, agora para saber o ângulo, a gente aperta o RCL e a tangente. Ó, menos 43 graus. Então, a gente tem... eu vou arredondar esse daqui. Deixa eu ver. 43? Ah, vou deixar 43 mesmo. Então, menos 0,43 graus. Opa, que negativo. 0,43 graus. Fechou? Então, esse aqui é a forma polar. Viu como é tranquilo? Então, beleza. Aí, o próximo exercício é o número, é a letra C, né? Ó, o que ele faz na letra C? Na letra C, ele dá o resistor, o indutor e o capacitor. Ou seja, agora eu tenho 3 elementos, não tenho só o resistor e o indutor, ou o resistor e o capacitor. Então, o que isso vai implicar? A indutância capacitiva é negativa e a indutância indutiva é positiva. Então, eu vou ter uma soma algébrica aqui, né? De um menos o outro, tá? Então, a gente tem que calcular o nosso Z total. Ó, aqui estão as informações que ele passou, tá?
E isso daqui é como se fosse um circuito que ele passou. Então, tem o resistor, que é o Z1, tem o indutor, que é o Z2, 8 microhenry, e tenho o capacitor, que é o Z3, tá? Isso aqui é um circuito em série, porque eles estão interligados em um ponto só. E, beleza, então eu tenho que calcular, essa daqui é a fórmula para calcular o Z total. Eu tenho que calcular a impedância total. Então, a impedância total é a soma da resistência, do indutor e do capacitor, né? Então, aqui, ó, indutor, capacitor e resistor. Então, a fórmula do indutor, como eu falei anteriormente, é expressa por isso aqui, ó, Z2, né? Eu chamei o nosso indutor de Z2. Então, Z2 é igual a J, esse número, tá? Então, aqui, ó, o nosso Z2 será igual a J vezes 2π vezes a frequência, que é 60, vezes o nosso L, que é 8 microhenry, né? 8 micro é 10 na menos 6, vezes 10... Ah, não é micro, não, é milli, desculpa, que é milli. Milli é 10 na menos 3. 10 elevado a menos 3. 8 vezes 10 na menos 3. Então, o Z2 será igual a 2π vezes 60 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 3. 3,0159. Como aqui é 5 e o próximo é 9, vai arredondar isso aqui para 6. Então, eu posso arredondar isso aqui para 2. Então, fica 3,02 J 3,02 ohms. Já encontrei o nosso Z2. Agora, para calcular o Z3, que é o nosso capacitor, eu chamei de Z3, a fórmula do capacitor é essa, menos J dividido por 2πfc. Então, o Z3 será igual a menos J dividido 2π vezes a frequência, que é 60, vezes o valor do capacitor, que é 50 micro. Agora sim é micro, né? Micro é 10 na menos 6. Então, tenho vezes 50 vezes 10 na menos 6. Então, nosso Z3 será igual a 2π vezes 60 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou ter isso, só que aqui eu tenho 1 na frente, né? Então, eu vou ter 1 dividido por ANS. 53,052. O próximo número é 6, eu posso arredondar isso aqui para 2. Então, vou ter menos J, o J continua, menos J de 53,052 ohms. Tá? E o nosso Z1 será o próprio resistor. Então, passando essa fórmula para cá, a gente vai ter Z total é igual ao Z1, que é o resistor, que é expresso por 5,6K. O nosso Z2, que é positivo e vale 3,02. Então, mais J de 3,02. O nosso Z3 é negativo e vale 53,052. Então, aqui eu terei menos 53,052. Opa, esqueci do J. 0,52. Então, ao fazer essa soma,
a gente só pode somar parte imaginária com parte imaginária e parte real com parte real. Bom, eu só tenho um resistor, então esse daqui já será minha parte real. Agora, eu tenho aqui, ó, duas partes imaginárias, uma positiva e uma negativa. Ora, se eu tenho 3.02 e devo 53.051, 0,52, então vou ficar ainda devendo 50,032, que é exatamente a soma desses dois aqui, ó. E esse aqui vai direto. Então, nosso Z será igual 5,6K menos nosso resultado, 50,032. J, 50,032, isso é expresso em ohm. Então, aqui já está a nossa forma retangular. Tá? Essa aqui já é a forma retangular. Agora, eu vou passar para a forma polar na calculadora. Então, vamos lá. Eu estou na forma retangular, eu quero ir para polar. Então, eu quero ir para pol. Pol, o primeiro número, 5,6. Vou colocar mais aqui para vocês verem. Ó, 5,6 na calculadora, né? Vezes 10 elevado a 3, vírgula, menos, aqui está negativo, 50,032. Fecha parênteses, igual. Então, o meu primeiro, ó, a forma polar, lembre, forma polar será expressa por Z é igual ao A fase θ. Então, será Z é igual. O A será sempre o primeiro resultado. Então, nesse caso, é 5.600,22. 22. Fase. Agora tem que calcular o ângulo. Bom, vocês já sabem, né? Para calcular o ângulo é só continuar com o mesmo valor, RCL, tangente. Negativo, 0,512. Vou colocar 0,51, tá? Negativo, 0,51. Isso aqui é ohms. Fechou, galera? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me ligar ou podem mandar e escrever nos comentários, tá? Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.